Oi, tudo bom? Sim, estamos deitados hoje. Meio esquisito, né? Meio estranho, mas é o que temos pra hoje. É, desculpa se fica meio, muito esquisito. Eu não tenho a menor ideia como que faz pra poder parecer menos esquisito, só que eu achei esse ângulo interessante. Então vamos nessa. É, deixa eu ver. Eu tenho que começar, né? Bem-vindo a Johnny Alternativo, uma podcast que eu faço e que eu gosto de fazer. Não falei nada. E, e é sobre esse podcast. Ele é sobre coisas que eu acho interessante no mundo, assim, que eu vejo como eu penso diferente, e não que eu sou especial ou algo assim, ou que eu só acho interessante e venho comentar. Talvez isso aqui, é, esse episódio de hoje, eu queria mudar coisas pro futuro, sabe, do podcast. Eu queria que fosse mais sobre tentar alegrar o dia das pessoas e que fosse mais um podcast reconfortante, um lugar seguro que a gente pode simplesmente relaxar, entende? Porque eu vi no meu último episódio de que ficou muito mais. Quer dizer, eu vi em todo a minha vida, assim, é, eu repensei sobre muita coisa e pensei sobre o que eu queria fazer, sabe? De conteúdo aqui. E eu acho muito mais legal conteúdos que sejam reconfortantes, conteúdos que você possa simplesmente colocar de fundo ali e aquilo ali vai te trazer uma alegria, sabe? E eu não tenho a menor ideia de como que faz isso, mas eu queria tentar, sabe? Porque eu acho muito legal. É, e tipo assim, pô, se eu ser esse tipo de esse tipo de fazer esse tipo de esse tipo de conteúdo, pelo menos para uma pessoa, pelo menos eu consigo alegrar o dia de uma pessoa, ia ser muito bom, cara. Ia ser muito bom. E como eu falei antes, eu sou totalmente novato nisso, eu não tenho a menor ideia como tu faz isso. Mas vamos nessa, né? Interessante que o assunto que eu, que eu anotei pra falar não tem nada a ver com essa parte do vídeo, né? Porque o assunto que eu quero falar é sobre capitalismo está ferrado. Tipo assim, a culpa é do capitalismo. Acorda, acorda. Só, só que tipo assim, eu, só pra deixar claro, eu não apoio o Monark, nem nada disso. É, e tipo assim, o que tava acontecendo? Peraí, eu me perdi. É, capitalismo está ferrado, né? Tá quebrado. É, a minha situação mental está totalmente em declínio. Interessante como eu gosto de falar palavras complicadas só pra tentar ganhar algum tipo de confiança, porque quando eu penso sobre essas coisas eu fico muito mal e eu tento recobrar a minha sanidade mental com essas palavras. Cara, só é interessante. É, aí, tipo assim, essa é a vibe que eu tô, entende? Por isso que a gente tá tretado aqui, a gente tá
relaxando. Não é porque, ai, nossa, como ele é alternativo, olha como ele quebra pa- padrões. Eu tenho a língua presa, tá bom, gente? Se vocês estranharem, é isso. É, nossa, como ele é o diferentão. Não, é só que, tipo assim, é a minha vibe. São 3 horas da manhã. Eu estou gravando no dia em que. Um dia em que saiu o outro episódio, na quarta-feira. E eu não tenho nenhum vídeo preparado para a próxima semana. E eu queria vir aqui só pra fazer um outro episódio, porque, sabe, por que eu tô às 3 horas da manhã acordado? É porque eu não consigo dormir. Eu fiquei. Eu tô rindo de nervoso. Tô rindo de nervoso. Eu recomendo fone de ouvido, tá bom? Porque às vezes eu falo um negócio muito embolado e é só com fone de ouvido pra você entender o que eu tô falando. É. O que eu tava falando é sobre. Ah, porque eu tô acordado às 3 da manhã. É porque eu não preciso dormir. Eu fiquei um tempo acordado e quando foi na hora de dormir, eu só não consegui dormir. Eu só não consegui dormir. E fiquei assim, muito é, só pensando sobre a vida, tipo assim. E é esquisito. É, são pensamentos que me fazem mal. Me fazem triste. Eu fico triste. Eu fico muito mal. É, pensando sobre essas coisas. E só que ao mesmo tempo eu não entendo o que as pessoas pensam sobre isso. Tipo assim, é meio esquisito sobre. Porque quando eu era pequeno assim, minha mãe não se importava em falar, tipo assim, pense sobre a vida. Você tá passando por você tá passando por um momento de importância, sabe? De relevância sobre a sua vida. Então pensa direito sobre as coisas. Ela não falava isso. Aí, tipo assim, eu só não me importava. E nem é culpa dela, é só que eu não me importo muito, tipo assim. A vida dá uma. Eu não me importava. Agora eu me importo. É, eu me importo sobre o que eu quero fazer, sabe? Eu não queria estar nessa casa. Eu não queria fazer essas coisas. Tipo assim, eu não queria. Eu queria ter muito mais alcance do que eu tenho. Eu queria ter muito mais pessoas acompanhando. Eu não queria ter que trabalhar num trabalho CLT. E só que a vida não é sobre coisas que você é sobre você é que às vezes a vida não é sobre o que você quer. Às vezes você vai ter que viver coisas que você não quer. E e tudo bem, tudo bem. Só que tipo assim, eu tava pensando nisso sobre o que é tipo assim, o que eu deveria fazer. É tipo, eu eu quero ter um emprego, mesmo que seja CLT. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando assim, o que eu devo fazer? Porque como que eu vou me sentir bem para trabalhar se eu não consigo nem sair da cama direito, assim? Entende? Esse era um.
um dos meus questionamentos em 2019. Por que que eu deveria fazer as coisas se antigamente era isso, né, que eu pensava. É, por que que eu vou fazer as coisas se eu não consigo nem levantar da cama? E na época, a minha resposta para essa pergunta era porque talvez seja divertido. Porque talvez eu descubra alguma coisa sobre mim que eu não sabia, que eu ache algum vídeo novo, alguma música nova, alguma coisa nova que eu fique que eu gosto, sabe? E isso me fez levantar da cama, da cama para poder fazer as coisas e para viver um pouco. Aí aconteceu coisas no meu trabalho que me fez muito mal. Teve uma situação com um mal-entendido que me culparam por coisas, assim, literalmente me demitiram por coisas tão que na época eu nem tinha ideia que aquilo era errado, tal. O que, pra você ter noção, o que me fez eu perder o emprego era entrar de sandália na cozinha da empresa. Então, eu entrei, o gerente me viu, ele brigou, deu aviso prévio e me demitiu. Foi isso. E eu queria, sabe, ter mais habilidade social para poder sair disso, conseguir convencer ele de que aquilo só foi um mal entendido. Só que na época eu só fiquei calado, como um idiota, vendo ele falar na minha cara um monte de coisa. E depois de tanto tempo eu fiquei pensando sobre o que eu tinha que fazer, sabe? Sobre tudo o que aconteceu e pensar sobre a vida, sabe? Como eu posso melhorar nela e como que eu posso fazer coisas legais. E aí eu fico. E aí, por causa desse acontecimento, eu fiquei muito mais sensível em relação a trabalho, essas coisas. Eu fiquei muito mais não com medo de trabalhar, mas só de pensar que eu posso ter a chance de cair com um gerente babaca de novo já me faz mal, sabe? Já me faz ter preguiça de sair da cama e procurar emprego.
E, e às vezes eu penso assim, não é totalmente culpa deles, sabe? E aí é um dos pontos que eu queria falar aqui sobre a economia está quebrada. Porque antigamente era muito fácil, sabe? Ter emprego, você literalmente não precisava ter ensino médio completo, já ter um emprego. É, tipo assim, você ia receber pelo seu trabalho, você não precisava ter um, um curso de inglês, sabe? Não precisava ter concluído o ensino médio, não precisava ter, saber Excel, essas coisas. Você chegava lá, o Enem, naquela época era muito mais fácil. Ainda é difícil, né? Mas muito menos complicado, completo, como hoje em dia. Já que naquela época as pessoas eram, sabe, tipo, elas tinham um aprendizado de resistência. Mesmo não tendo tanta informação. Você entendeu meu ponto? Você entendeu? Você entendeu? O meu ponto é que depois de tanto tempo, e isso não fui eu que pensei, e nem uma conclusão que eu cheguei, mas eu tenho que falar, né? A linha de raciocínio. É uma coisa que eu tava. Que voltou na minha mente. Que falaram assim que. Você consegue também perceber hoje em dia que as pessoas não conseguem ter mais casas, pagar, sabe? Qual é o aluguel de uma casa boa para molhar, se morar assim? É muito caro. As casas que são acessíveis a um salário mínimo, elas têm mofo, são casas que estão em bairros perigosos, são casas com muitos problemas, sabe? E porque elas são acessíveis, elas são muito mais baratas que outras e são melhores, entre aspas. E aí eu fico pensando, tipo assim, hoje em dia você faz uma compra, passa de R$ 100, sabe? Uma compra, tipo assim, você compra refrigerante, carne ou frango e legumes, essas coisas. Se você não. É muito difícil. Principalmente para quem tem filho, essas coisas. Você se sustentar. Aqui na Bahia é um pouco mais fácil, porque tem bairros que literalmente aluguel é 500 conto, 400 conto, 500 conto, com a água incluída. Só que, como eu disse, essa casa vem com problemas. E aí, vai lá. Às vezes você tem inundação, às vezes você tem infiltração, às vezes você tem infestação, às vezes você tem algum aparelho quebra, sabe? Às vezes você é roubado. E e a base
a base para essa linha de raciocínio é que tudo tá caro, tudo tá mais caro que antigamente. Você vai comprar no McDonald's, é 40 conto, um lanche, um combo completo. Você vai no cinema, é R$ 80 o ingresso. Você vai no ônibus, é 5 conto, 5, 6 conto. Você, sabe, você vai comprar as coisas. Você não pode mais comprar Danoninho, não pode mais comprar. Pô, mano, não pode comprar, sei lá, coisas que eram legais na época, praticamente. Isso aqui hoje, né? Tipo, energético, hoje em dia, café tá muito caro, sabe? É, se sua Havaiana, se sua sandália quebrar, você tem que pagar tipo 50 conto, 60 conto numa sandália nova, sabe? Além de conta de água, de luz ser caro, você, sabe? É tudo caro, tudo tá mais caro. E tipo assim, nosso dinheiro, nosso salário mínimo não aumentou. Então como que a gente vai pagar pelas coisas, sabe? Como que a gente vai pagar pelas coisas que a gente precisa para viver? E aí vai a parte dos comerciantes, dos vendedores, dos gerentes, né? E chega uma pessoa, você trabalha duro, você abre uma loja e se depara que na época que você era pequeno, você era mais barato as coisas, era mais fácil as coisas. Não fácil de você fazer as coisas fáceis, mas tipo assim, muito mais. Tipo, você conseguia trabalhar muito mais fácil, as coisas eram muito mais baratas, tal coisa. E tipo assim, hoje em dia, aí você vai abrir uma loja e aí você se ferra com inflação, tem que pagar um monte de coisa, tal coisa. E aí você diz assim, putz, eu tô muito cansado, preciso de outra pessoa. Aí você vai pagar outra pessoa e a pessoa não sabe muito bem como fazer as coisas, você sente como se estivesse jogando dinheiro no lixo. E também, tipo assim, e aí você vai demitir a pessoa. Você demite a pessoa porque ela não tá fazendo o seu dinheiro valer a pena, seu dinheiro render. Só que se as coisas fossem, se as coisas fossem mais baratas, você não ia precisar demitir. Você iria investir naquela pessoa, iria fazer curso com ele, fazer outras coisas para poder melhorar a pessoa, sabe? E tipo assim, eu fiquei pensando em uma frase de um debate que um gerente, um dono de loja, ele falou assim que empresa não é babá. Mas porque tipo assim, o empregado, o funcionário tem que render o dinheiro da empresa. Só que tipo assim, a gente não é robô, sabe? A gente não. A gente tem problemas. Às vezes a pessoa tem depressão, às vezes a pessoa tá passando por um momento difícil, ou às vezes a pessoa só
não tá na mesma fase que você, né? Então, tipo assim, a pessoa vai estar dando um pouco de prejuízo às pessoas. Mas talvez ela melhore, sabe? Talvez ela dê lucro muito mais do que antes. E hoje em dia ela não tá tão integrada com o ambiente, com o trabalho, sabe? Ou ela só não tá desacreditada com tudo, sabe? E eu fico pensando nisso. E aí eu fico pensando, tipo assim, cara, empresas deveriam ser sim papais. Deveriam sim ajudar pessoas a trabalhar bem, sabe? Porque, sabe, sei lá, talvez seja só eu sendo ingênuo. Porque eu acho que a, em- o, em- o- a economia deveria estar muito melhor. Se todas essas gerações antes da gente tiveram tanta oportunidade para fazer as coisas e não melhorou, tipo, cara, a economia deveria estar melhor. A gente poderia estar ganhando mais, vivendo mais dignamente e mais animado com as coisas. Mas parece que cada dia que passa fica pior e pior. Mas, assim, eu não sei como tornar esse assunto melhor, mais leve. O ponto é que é, a empresa deveria ajudar, sabe? Só que por causa que a economia tá muito quebrada e a empresa tem que pagar contas super altas e ela já gastou com empréstimos e essas coisas, ela tem que pagar conta. E por causa disso, ela tá nem aí pro funcionário. Ela tá nem aí pra o que a pessoa tá passando e essas coisas. Então ela só demite, só joga fora, só troca a, a mão de obra. E eu percebi que eu não funciono nesse esquema. Eu não concordo com isso. Eu, eu acho que eu vou me jogar de uma ponte, né? Vocês permitem fazer piada com piadas depreciativas e deprimidas? Piadas deprimidas é tipo assim, eu vou cortar minha garganta aqui. Eu, desculpa, eu, eu gosto desse tipo de piada, porque, sei lá, tira de mim um sentimento ruim, sabe? Expressa minha tristeza. E eu sou muito triste. Então, piadas deprimidas pra mim me pegam muito e me faz rir, porque é uma coisa que eu não esperaria a pessoa falar, tipo assim, vamos jogar de um prédio ali, cara. Calma aí. Espera um minutinho ali que eu vou chorar no banho e cortar meus pulsos. Por que eu acho isso tão engraçado, cara? Meu Deus do céu, cara. A cabeça não é certa. É. Mas aí, tipo assim, a minha visão talvez seja ingênua, mas, tipo assim, eu acho que as empresas, tem umas empresas que não ligam mesmo, mas tem outras que eu acho que é mais o nosso caso, que faz esse tipo de coisas porque a economia que pressiona ela, sabe? É, é tipo assim, você vai. Por isso que eu fico mal e desacreditado e
não estão com vontade de procurar um emprego, porque além de, se você for procurar emprego, dificilmente você vai conseguir, vai ter muita rejeição, e só, se não tiver rejeição é só empresa de ignorando e fingindo que você não existe. Mas também, tipo assim, primeiro, se você ser contratado e tiver um gerente ruim e babaca, você tá ferrado. E segundo, se você tiver, se você ser, se você ser contratado e tiver um gerente bom, você também tá ferrado, porque se você não der lucro, ele vai te demitir de qualquer forma. Não tem mais gentileza em empresas. E por isso que eu fiquei tão mal no meu outro trabalho, porque eu via a falsidade, eu via, tipo assim, eu via como eles tentavam ser amigáveis e convidativos e, sabe, dar um acolhimento pro funcionário, só que é tudo mentira. Se você não der lucro, se você não der rendimento, você vai ser jogado na rua de qualquer forma, não importa quem seja o seu gerente. Então você só tá safe se seu gerente for muito foda, que ele vai dar a vida dele por vocês. É só isso. Porque tipo assim, te manter na empresa é arriscar a função dele, o emprego dele. E poucas pessoas vão fazer isso. Pouquíssimas pessoas vão fazer isso. Então, ou você dá a sorte de ter um gerente muito foda, um superior muito foda, ou você tá ferrado, sabe? Eu não me dou bem com pessoas, eu não tenho habilidades sociais, eu não sei lidar com pessoas, é por isso que eu tô falando com uma câmera. E por isso que eu tô questionando o meu futuro. Porque lidar com eu tô pela arte, eu tô fazendo arte mais para me expressar e tirar coisas do meu peito, do meu peido, do que para me comunicar com outras pessoas, sabe? Eu só tô fazendo vídeos para mostrar o meu amor pela arte. Esse vídeo em questão é para mostrar a minha tristeza, descontentamento e desapontamento com o mundo em que estamos e botar para fora a minha frustração, minha raiva, minha tristeza, tudo de ruim que tem em mim e expressar isso para eu tirar um peso das minhas costas. E em geral é isso. Eu não sei mais o que falar. A economia, né, cara? A economia é muito complicada. E aí eu fico pensando, outra coisa que não tem, tipo assim, o tema principal do vídeo já acabou, você pode ir embora, tá? Eu sei que ninguém vai ver isso. E se alguém ver, vai ser só, tipo, uma pessoa. Eu conheço o meu canal. Eu sei como que eles são.
os meus inscritos. E não só meus inscritos, mas como a internet inteira. Não é culpa de quem me segue, essas coisas. Mas, tipo, é como é a vida, né? E, assim, eu nasci com desvantagem, sabe? Não porque eu tenho racial, né? Não tenho desvantagem racial, mas eu tenho desvantagem de ter a língua presa, a comunicação, isso é horrível. Eu simplesmente, às vezes, eu faço o meu melhor e quando eu percebo, no final, eu falei alguma palavra de forma errada e desqualificou totalmente o meu trabalho. E eu, tipo assim, eu, eu não tenho tato social, eu não tenho habilidades sociais, então para poder ter amigos e tipo assim, me conectar com as pessoas é muito mais difícil. E, tipo, e aí isso só me faz uma pessoa esquecível, uma pessoa que vai viver no esquecimento. Isso me faz uma pessoa inválida, uma pessoa que não vai conseguir ter sucesso em nada na vida só porque tem essas coisas. Ou alguma coisa vai dar certo e eu vou conseguir ter frequência, alcance, vou conseguir trabalhar com isso de fato. Eu não sei. É, eu não sei. É só tipo assim, eu fico pensando sobre isso e, e como que eu posso reverter isso, fazer isso trabalhar pra mim. Eu, eu tô fazendo isso com edição, então tá muito melhores meus vídeos atualmente. Se você assistiu os vídeos de Clit e outros vídeos, tirando os podcasts, né? Que podcast é sem corte. Mas outros vídeos meus, eles tá muito mais, tipo, com cortes muito mais dinâmicos, estão muito melhores do que meus vídeos antigos, muito melhores, muito mais direto e com algum tipo de história. Então, eu tô fazendo isso, só que ao mesmo tempo é muito, como que fala? Muito cansativo, sabe? É cansativo você. E também é meio. Eu fico mal pensando nisso. Tipo, ah, eu não importa o que eu faça, eu vou continuar assim, com desvantagem, não importa quanto sangue eu dê, nunca vai ser o suficiente para as pessoas gostarem de mim, para eu ter, sabe, eu alcançar as pessoas. Não importa o que eu faça, as pessoas não vão gostar de mim. Eu não vou conseguir trabalhar com isso, mesmo que eu gaste a minha vida toda com isso. Aí eu fico pensando assim, mas por que que eu quero tanto isso? Aí eu fico pensando assim, eu penso, o que eu deveria fazer então? CLT? Faculdade? Faculdade eu não tenho dinheiro, eu não me dou bem com provas e eu sempre vou mal, assim.
Eu acho muito foda quem faz. Eu só não me dou bem. É, trabalho era a minha única saída e agora eu tô não conseguindo mais procurar trabalhos e ir atrás de emprego por causa de tudo que eu falei. É, então o que eu faço? Eu desisto da minha vida, me jogo de uma ponte, compro uma arma, tudo que me sobrou e atiro na minha cabeça. É, eu não. Eu não tô rindo de pessoas que fazem isso, tá bom? Eu não. Só. Sei lá. Sei lá, cara. Fica meio esquisito, né? Esse negócio de piadas depressivas, porque muita gente faz isso também. Muita gente faz o que eu falei. E eu não acho isso, tipo, algo engraçado ou nada do tipo. São outras questões que eu também fico muito mal pensando assim. E é, eu faço essas piadas só porque eu, eu também sou humano. Eu tenho essas vontades. E se eu não fizer piada com isso, eu fico muito mal. Como eu já falei no meu canal, esse canal aqui é pra ser honesto. Se eu não fizer essas piadas, eu não vou estar sendo honesto comigo mesmo. Eu vou estar fingindo que eu estou bem, mas na verdade eu não estou bem. Essas piadas só são expressão da minha tristeza. Não que eu vou fazer essas coisas, não que eu acho graça das pessoas que fazem, mas é uma forma de lidar, aguentar as coisas. Só explicando para quem é mais, né, cabeça fechada em relação a isso. E eu fico meio sem passo o que eu faço. Eu queria muito que eu tivesse um trabalho muito foda e vídeos fossem só um hobby, mas eu não tenho. Eu acho muito esquisito, porque a vida em geral, quando eu tinha a oportunidade de fazer faculdade, eu não recebi o apoio financeiro, né? E quando eu cresço e tipo assim, eu vou ter que ser eu vou ter que ser o meu apoio financeiro. As pessoas chegam pra mim e dizem, por que não fez antes? Por que você não se esforça mais? Por que, sabe? Aí eu penso, cara, eu sou azarado. Eu sou azarado. Essa é o a questão, sabe? Na minha vida. Eu só tenho um azar desgraçado das coisas. Eu tenho um azar desgraçado. E uma das coisas que meu pai fala é que, tipo assim, as pessoas são preguiçosas. Meu pai falando. Meu pai tem empresa, essas coisas. E fala assim: ah, funcionário bom é difícil de se achar e blá 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 blá. Que você tem que fazer 100% e dar o máximo que pode. E ele reclama muito das coisas, sabe?
Só que eu vejo como ele é mente fechada, ele não tem nenhum tipo de empatia pelas pessoas. Eu fico pensando, tipo assim, tá, esse é meu pai, tá ligado? E ele é, tipo, a maioria dos empresários. Dos empresários. E aí, tipo assim, poxa, eu tô ferrado. Eu simplesmente estou ferrado, porque eu também quero ter minha empresa de conteúdo de internet, de criação de conteúdo. E aí eu vou ser assim também? Vou ser assim também? Se for assim, eu não vivo mais. Se for assim, eu me jogo de uma ponte, porra. Pra ter uma empresa é difícil. Pra fazer viver de arte é difícil. Pra poder fazer as coisas é difícil. Pra mim é difícil. Então, porra, eu vou desistir de tudo logo, cara. Eu jogar tudo pra cima, vai se fuder. Tem que passar por tudo isso e ainda no final de tudo as pessoas virarem pra mim e dizer: ah, você deveria estar mais. Deveria fazer mais. Bom, então eu vou desistir, então. Vai se fuder. Eu vou. Sei lá. Eu vou pegar TST. Vou viver na loucura e foda-se. Porque não tá dando certo. Eu tô juntando dinheiro. Eu tô fazendo vídeo todo dia. Eu tô procurando trabalho. Eu tô fazendo tudo. Tudo certo. E mesmo assim, eu tô tomando no meu cu. Eu também sei, tipo assim, as coisas vão. As coisas precisam de tempo. Você não pode apressar as coisas e tudo vai dar certo. Se você estiver semeando as sementes certas. O universo, ele é assim. Você precisa semear e um tempo depois ele te entrega a colheita, né? E cara, você nunca sabe o que você vai colher. Só você vai ter noção quando chegar a colheita. Então, é bom que você semeie coisas boas para você ter uma boa colheita, né? Então, é isso. Ter mais paciência, continuar a colher, porque assim como Jó, um, uma lição bíblica, assim como Jó, que se ferrou, você simplesmente vai receber de volta o que você colheu. Jó, ele conseguiu em dobro tudo que ele tinha, mas ele teve que passar por momentos muito difíceis para provar que ele merecia tudo aquilo. E igualmente, a mim, a você e a qualquer outro. Seus momentos de baixa, de pior momento, seu fundo do poço, é para provar que você merece tudo de bom que vai vir. Então, vamos seguir em frente e dar o nosso melhor, porque é isso que a gente pode fazer para você conseguir colher depois o que é bom. Um beijo, se cuida.